Hoje nós temos o laudo sem o CID de autismo do meu filho. Não tem mais autismo. O Davi nasceu prematuro devido a algumas complicações que eu tive durante a gestação. E com isso ele ficou 27 dias na UTI. E na UTI ele recebeu muitos diagnósticos. Que ele era surdo, mudo, que ele viveria acamado, que ele nunca andaria, que ele nunca falaria. Uma vez o médico chegou a dizer que era assim um egoísmo da minha parte querer que o Davi ficasse vivo nessas condições. E os anos foram passando à medida que ele foi crescendo, principalmente na adolescência. O Davi começou a apresentar algumas dificuldades para andar sozinho. E aí nós vimos que ali estava um período assim bem difícil que vinha pela frente. Quando ele fez mais ou menos 8 para 9 anos, um laudo de autismo, nível de suporte 3, severo. E então tivemos que começar também vários tipos de tratamento, junto com outros transtornos que são relacionados ao transtorno do espectro autista. Já há mais ou menos uns 3 anos que o Davi já não caminhava mais sem suporte, né, ou sem andador, ou sem segurar na gente, ou principalmente nos últimos tempos já tínhamos adotado a cadeira de rodas. Foi quando no 3º dia da cruzada aconteceu de fato assim um milagre na nossa vida. Já no final da cruzada ali o apóstolo fez um desafio para todos os cadeirantes que usavam muletas, né, algum acessório para a coluna. Ele fez um desafio que jogassem fora, que lançassem para longe. Nós olhamos para o Davi e imediatamente o Davi atendeu aquele comando. Eu disse: filho, vamos levantar da cadeira de rodas e vamos tentar andar sem apoio na mamãe. E ele levantou e ele saiu andando sozinho no meio daquela cruzada. E em momento algum ele olhou para segurar em mim, ou ele procurou algo, e ele simplesmente saiu andando. E quando nós vimos, eu tinha até perdido ele lá na frente, em meio àquela multidão, era uma multidão de pessoas. E quando eu vi, ele já estava subindo a rampa, né? E chegando lá em cima no altar, sozinho, sem se segurar em lugar nenhum. E desde aquele dia, o Davi não usa mais a cadeira de rodas. No dia seguinte da cruzada, a gente já começou a perceber uma diferença em algumas atitudes, em algumas ações do Davi, principalmente em algumas coisas simples do dia a dia, como escovar o dente, tomar banho. Geralmente a gente precisava escovar o dente dele, né? Eu costumo dar banho nele. E no dia seguinte ele falou: Tutu, deixa que eu me lavo, deixa que eu tomo banho. Então são coisas que ele sempre esperava pela gente, dependia da gente. E já são coisas que a gente percebeu já no dia seguinte da cruzada, que ele começou a ter mais independência. Uma vez por ano a gente leva ele nos médicos e os laudos sempre os mesmos: paralisia cerebral, deficiência intelectual e autismo nível de suporte 3. O Davi passou por outros médicos e um desses médicos falou assim: mãe, eu quero um novo laudo do Davi. Eu não vou considerar esse laudo que ele já tem do psiquiatra, porque eu creio que o Davi não tenha autismo. E aí nós fomos na neurologista e eu não falei absolutamente nada acerca do que os médicos tinham falado e pedi para que ela fizesse um laudo para que o Davi pudesse ter esse ano o laudo para apresentar na escola, enfim, todos os lugares que ele vai. E ela emitiu o laudo e me entregou o laudo. Quando a gente estava saindo, eu estava me despedindo dela, eu olhei para o laudo e eu vi que não tinha o CID de autismo. E eu falei: doutora, mas faltou aqui o CID de autismo. E ela olhou para mim e falou assim: mãe, eu não vejo nenhum traço de autismo no Davi. E para a honra e para a glória de Deus, hoje nós temos o laudo sem o CID de autismo do meu filho. Não tem mais autismo. Esses são os laudos do ano passado, antes de nós entrarmos na família do reino. Foram os primeiros laudos que ele fez no ano passado. Ele sempre tem o laudo que é o CID F84, que é de autismo, e hoje ele não tem mais esse laudo. Para a honra e para a glória do nome de Jesus.